muito boa noite. O Atualidades Pampa desta quarta-feira está entrando no ar a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com os assuntos que marcaram este dia, que vão marcar os próximos dias. Obviamente, temos muitos assuntos, ou alguns assuntos já mais antigos, que tiveram alguns desdobramentos, como, por exemplo, o caso da menina que teve riscado no seu abdômen uma suástica, que o delegado disse que não era uma suástica, era um símbolo do budismo, e na verdade ninguém fez nada com ela, foi ela que se riscou, automutilou, mas o advogado dela insiste em dizer que ela foi atacada, mesmo depois de tudo isso. Isso aí, vamos conversar sobre isso. Mas algumas coisas que não mudam, né? Uma professora foi agredida com chutes e socos dentro de uma escola aqui em Porto Alegre e foi agredida por uma ex-aluna, enfim. Na verdade, o motivo teria sido a suspensão do irmão da pessoa. E o que a professora tem que ver? A professora pediu para o irmão buscar um responsável e aí ele foi, buscou a irmã e acabou apanhando. A professora apanhou da irmã, chegou, né? A professora queria conversar com o responsável e acabou apanhando. E a menina tinha sido aluna dessa escola também. E uma notícia boa no meio de tudo isso, né? Depois de 7 meses de idas e vindas e impedimentos, as inscrições para o concurso da Brigada Militar são reabertas. O novo prazo agora vai até o dia 22 de novembro. Tem 600 vagas, salários de até 20 mil, enfim, oferecidas vagas para capitão. Nós vamos desdobrar esses assuntos aqui junto com vocês. Quero dizer para vocês que em Bento Gonçalves a audiência do nosso programa é uma coisa espetacular. Olha, casualmente um hotel que tem uma imagem bárbara e tu consegue assistir. Eu assisti 2 dias, eu assisti um pedaço do programa na primeira fase. Uma imagem nítida, maravilhosa, que normalmente tu vai nos hotéis e aí tem lá, tem cabo, não tem cabo, nunca assistem a gente. Uma imagem maravilhosa. Quero dizer para vocês assim que nós temos muitos fãs, começando pelo secretário de Cultura, pelo prefeito, eles sabem tudo de tudo daqui. A Festa Nacional da Música, para variar, foi mais um grande sucesso, ela ainda tem alguns desdobramentos, o Vitorino ainda está lá. Eu tinha compromisso 2 dias, 2 noites lá com eles, mas o Vitorino, provavelmente amanhã ele deverá estar de volta, porque ele se envolve antes e depois ele engordou 3 quilos já, né? Eu não sei, eu acho que sim. Mas tem coisas homéricas que aconteceram lá. Uma delas, assim, ó, lá no salão onde foi... A senhora foi vista de mãozinha dada com ele, é verdade? Eu até ia perguntar se foi pra despistar que ele vem amanhã e tu viesse hoje. Sim, claro, que é pra vocês não daí, notarem. Assim, notarem o clima. Não, porque vocês disseram, inclusive, que a gente tava no show da Shakira, é isso? A partir de agora, a manifestação da Dona Magda chama-se Direito de Resposta. Direito de Resposta. Gustavo Vitorino, nós estávamos lá no grande hotel da Londres, que foi espetacular, um atendimento maravilhoso, aquela loucurada que é com o artista, que é 24 horas, roda tudo 24 horas, almoço, janta, café, tem tudo 24 horas. Foram maravilhosos, receberam super bem, a festa foi acolhida pelo prefeito de lá e pelo secretário também de Cultura. Mas o seu Marcon é um telespectador nosso, sabe tudo do programa, enfim, e ele nos atendia o tempo inteiro. Lá, principalmente quando eu ficava num cantinho do palco e o Vitorino trabalhava no outro. Parecia mesmo uma dupla, né? Assim, o pessoal que trabalha com a música. Bom, aí daqui a pouco o seu Marcon, eu só fiquei sabendo depois, o seu Marcon vai lá na Zanza, que é quem tem todos os tickets, dispensa todas as coisas, e disse, eu preciso levar cerveja lá pro pessoal lá. E ela disse, mas cerveja pra quem que você vai levar cerveja essa hora? Ele disse assim, pro marido da Dona Magda. Mas a Magda não tem marido? Pra quem é essa cerveja? Era o Vitorino. O Vitorino ficou meu marido e eu disse, vamos lá, marido, vamos não sei o que. Me tomou a cerveja na minha legenda, entendeu? Na minha legenda ele tomou cerveja. Mas tem coisas maravilhosas.
Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós não perdemos em quase nada para os artistas, porque nós tínhamos tantos fãs do programa quanto eles na música, né? Então, assim, eu tenho um caderno de beijos, abraços para mandar, mas óbvio, eu tô tresoitada, eu dormi 1h30, porque eu tinha que voltar para Porto Alegre hoje. Ontem à noite terminou às 4h30 da manhã. A apresentação terminou às 4h30. Eu esqueci tudo dentro da minha bolsa, mas ao longo desse período aí a gente vai falando sobre os sucessos que foi a Festa Nacional da Música, com mais uma edição. E o carinho com que a cidade de Bento Gonçalves nos recebeu. Aonde a fumaça? Imagina. Eu esperava uma negativa mais veemente, cara. Nenhuma negativa. Nenhuma negativa. Eu esperava mas uma adianta veemência alguma coisa negar? Não adianta. Magda, né? mas a bancada torce pelo casal. Torce muito. Pois pra vocês, se 40 anos não aconteceu nada, não vai ser agora, depois de ficar com o velho que nós estamos, que vai acontecer alguma coisa. Não, agora eu tô mais pra maternidade do que pra casa de E aí o saúde. Vitorino precisa corrigir a deficiência hormonal dele, né? É, né? Tu acha, Mário? Ele tem uma deficiência hormonal? Quem Chicão disse falou. isso? Não falei. Eu falei só que a Magda foi flagrada o Vitorino no Mão Santa, que é um pub que tem no Bacana. Eu sei. Que você estava E com é ele verdade. lá. Tu viu como é verdade? É verdade. Do namoro é uma realidade. Não era eu a namorada, não. Não era eu a namorada. É verdade, é verdade. Agora- Sábado da semana passada, acho que foi sábado da semana passada. Uma senhora me falou. Nós recebemos, nós fomos convidados por um casal, pela... Agora já vou dizer pra vocês. A Joane, uma coisa assim, e ela e o marido dela, o Vlad, que tu conhece. O Vlad, que é sei. amenizado. Eles fizeram um churrasco pra nós. O Vladimir. Exatamente. Então nós jantamos lá com eles e tal, né? E depois do jantar, do churrasco maravilhoso, ele disse assim, vamos lá no Mão Santa. Foi todo mundo pro Mão Santa. A música é muito boa, né? Viu como foi tem todo verdade mundo. que a rua fala, o shopping É verdade, é verdade, é verdade. Eu saio daqui muito preocupado, muito preocupado, porque eu aguardava efusivamente o direito de resposta da Dona Magda e já ia me somar e disponibilizar meus serviços profissionais ao seu direito de indenização, porque a bancada jogou pesado com isso. Mas eu não sei porque o Vitorino é solteiro, não tem filho. Se fosse um cara casado com filho, até seria ruim para ver um cara que tem um conceito legal na cidade, um bom partido. Eu acho normal isso aí. Pão duro. Vamos lá. Já começou mal pra mim. Eu tenho pavor de gente que é canguinha. Como assim? Tenho pavor de gente canguinha. O Gustavo é 0800? Mas tu ganha bem. Não. Alguém tem Mas tem um ganho. Relacionamento mais moderno, né? Ó, o que é, Mário? Mais um. Mais um pra sustentar, né, Mário? Já não tem quase gente pra sustentar, né, Mário? Certo. Vamos falar sério nesse programa, porque você vai render amanhã ainda com o Vitorino. Você vai A render volta muito. dele, porque ele vai ser muito pressionado, Dona Magda. A senhora está respeitando que a senhora... Não, e ontem... Mas o Vitorino... Então, deixa eu contar pra vocês, que ontem, no final, né, lá do evento, lá no salão, ele tava de, aqui, num ouvidinho. Aí eu disse, marido! Ô, marido! Vambora, marido! Já tem esses... Marido! Aí daqui a pouco tinha uma outra pessoa que disse assim, não, há um tempo atrás eu era, não sei o que, tinha um nome. E aí eu troquei, ele queria nos matar. Ele aqui gastando um verbo e eu disse, vamos lá, marido, tá na hora, já é muito tarde, vamos, marido. Ai, a namorada dele mata ele hoje com essa denúncia. É muita coincidência, É que né, em época de eleições, fake news, não se sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. As pessoas têm um hábito, e isso a gente percebe em todo mundo. Desde o tempo do Eliakim Araújo e da Leila Cordeiro, depois passa para Fátima Bernardes Bonner. E o Bonner, as pessoas acham que as pessoas que trabalham juntas... As pessoas me casaram, ou me namoraram, me meteram na vida do Clóvis como se nós fôssemos um casal. Então, não adianta, as pessoas têm essa tendência. O Clóvis era casado, então era uma amiga dele há muito tempo. Sendo que o Vitorino tá solteiro, o Vitorino tá solteiro. Não, o Vitorino é solteirão, é outra coisa. Tá pela bola 7. É outra coisa. Não, eu prefiro, o Vitorino é bom amigo. Meu amigo. Ele tá solteiro, mas tá procurando. Ele tá atento ao mercado. Tá procurando sarna pra se coçar. Tá procurando. Tá procurando Nova York, aí vai ganhar. Ele já ganhou um VIP do Nova York. Tanto incomodou meu amigo Horizonte que ele ganhou um VIP do Nova York. Tá, quem sabe vamos às notícias, hein? Que
agora essa nossa aqui já caducou. Vamos eu lá. até ia Vamos às comentar notícias, que Luciane. terminou agora há pouco o julgamento do Antônio Palocci. Muito bom, Su. Na Muito verdade, o julgamento foi adiado porque o revisor Leandro Poulsen pediu vistas dos autos. Ele pediu para analisar o processo e recolocar o processo, o julgamento em pauta, o processo em pauta dia 28 de novembro. Mas isso se deu depois do voto do relator do processo, o desembargador Gebran Neto. E o desembargador Gebran, então, majorou a condenação de Palocci de 18 anos para 18 anos e 20 dias. Mas depois levou em consideração a delação premiada feita, reduzindo então a pena para 9 anos e 10 dias. Teve uma redução também quanto à interdição dele para exercícios de cargos políticos, que teria sido, num primeiro momento, ele teria que cumprir o dobro do período da condenação, mas também reduziu-se pela metade. Então, ele vai ter que cumprir esse período de em torno de os mesmos 9 anos e 10 dias. Então, assim, na verdade, a gente vai ter que esperar o dia 28, a sequência do julgamento, que foi sobrestado. Muito bem. Eu acho primeiro... Eles estão pensando nas fofocas. Fofocas, eles estavam tudo afiados. E agora a notícia... É que a matéria é muito boa. É que a matéria é muito boa. Primeiro, que nós temos um conceito, nós e eu pessoalmente, neste caso, falando na primeira do singular, né? Tem um conceito que a delação não se cabe analisar, e sim o benefício que ela traz, né? Eu lembro que toda a Lava Jato que vem do Rio de Janeiro, lá que foram dezenas de condenações e se recuperou mais de bilhão, né? Foi através de uma delação do primeiro doleiro que entregou todo mundo. Então, se abre mão de algumas coisas em relação a outras. Então eu acho que essa condenação de ele estar reduzindo de 18 para 9, né? Dentro de uma justiça social absoluta, não, né? Porque se é 18, que ele tivesse que condenar 18. Mas ele traz um benefício para a sociedade, esta redução, e eu acho importante. Só a questão que se discute aí não é mais um mérito. E porque a condenação foi mantida, está se discutindo, então, no voto revisor, a tecnicidade da pena, né? Se ela aumentará ou reduzida, quanto ela ficará, né? Mas não que tenha mudado o mérito da sentença de primeiro grau. Mas é importante porque a pena aumentou. A pena era de 9 anos, a pena aumentou, foi para 18 anos. Exato. E alguns meses. E aí teve essa redução em função da delação premiada. Isso. E a fala dele, só para referir, ele colocou, desembargador Gebran, Palocci quebrou com a regra de silêncio que imperava anteriormente. Esses fatos não podem passar despercebidos. Então, é bem a colocação do Ruschel. Os benefícios que vão trazer... A sociedade faz um investimento. Exatamente. E eu só quero lembrar uma coisa também, dentro do critério de uma condenação de 9 anos, e ele já está há 3 anos preso, aquela previsão de que provavelmente ele saia solto, ou seja solto, está 2 anos. Se ele sairia solto ou muito perto de sair solto. Não se sabia o benefício que ele teria da delação. Habeas corpus. Então, ele pediu para sair para liberdade também e não foi concedido. Sim, mas do próprio da própria condenação, porque agora está sendo julgado em segunda instância. Se houver uma redução e uma adequação ao prazo, ele já poderá sair solto do julgamento. Sim, já está dito, né? Sim. Vai em regime semiaberto e fica, que aliás, exatamente, domiciliar. Exatamente. Em regime domiciliar. Regime de domiciliar. Domiciliar semiaberto com monitoramento eletrônico. Exatamente. Foi essa. Bom, vou trazer um pouquinho de economia. Hoje o dólar fechou em 13,74. Essa alta houve mais em razão externa do que propriamente interna, porque afinal de contas o mercado já precificou as eleições. O candidato que está à frente das eleições se diz com uma pauta bastante adequada e liberal para os próximos anos no país. E a Bolsa também caiu 2,5%, mas tudo isso motivado ao que aconteceu essa tarde nos Estados Unidos, em razão daquele recuo todo que a CNN teve que fazer, porque tinha uma bomba. Também o Barack Obama e a família Clinton recebeu. Então, isso tudo atrapalhou. O Soros recebeu esses dias. Exato. Então, isso realmente foi. E a gente vê que o Diese identificou que houve um aumento bem substancial na mesa dos brasileiros em razão da alta do dólar.
O Diese identificou em 12 capitais que houve um aumento do pãozinho, e isso tem a ver com os derivados do trigo, porque o trigo realmente depende muito do dólar. A farinha de trigo teve um aumento de 17%. E aí fez subir o macarrão, fez subir o pão francês, o pão de forma. E realmente isso impacta bastante na economia, no nosso dia a dia. Ele faz parte da cesta básica, todos os produtos derivados do trigo fazem parte da cesta básica e vem de importação, né? Por isso que ele oscila com o dólar. A cesta básica subiu em 18 capitais em setembro agora. Florianópolis apresenta a cesta básica mais alta do país, R$ 435,47. Em São Paulo ficou em segundo e Porto Alegre, infelizmente, é a terceira cesta básica mais cara do país, R$ 423. Mas melhorou, Mário. Já fomos a primeira, muito lideramos esse ranking, lamentavelmente, muito tempo. Eu gostaria de retomar o assunto do que aconteceu hoje nos Estados Unidos, que realmente movimentou a Bolsa e tudo mais, porque realmente foi muito importante. Antes das eleições. E muitas pessoas relacionadas, e só relacionadas ao Partido Democrata, que receberam, então, envelopes e tal, pacotes com conteúdo. A CNN já se sabe que tinha explosivo dentro, então teve que evacuar. Então, a família Obama recebeu dentro da sua casa, em Washington, o pacote. A Hillary, a família dos Clinton, também em Nova York. Algumas outras pessoas relacionadas ao Partido Democrata também receberam esse envelope. O presidente Donald Trump já falou que não está de acordo e tudo mais, mas é uma situação que gerou realmente, as pessoas ficaram aflitas, pânico, exatamente. Pânico, isso aconteceu em plenos Estados Unidos. O George Soros também já tinha recebido o mesmo pacote com o mesmo conteúdo no início da semana. Então, realmente, eu acho que eles estão com uma operação bem... Agora, o curioso dessa história toda é que o Trump realmente é contrário à CNN, detesta o Obama e, evidentemente, não gosta da família Clinton. E foram eles os que receberam. Então, claro que ele se coloca como presidente, a gente sabe que... A presidente ia dizer que o Trump é suspeito. Não, eu já fiquei que o Trump é o primeiro suspeito. Não, é muito obviedade. Mas às vezes o óbvio não. Ele colocou veementemente atos desprezíveis. Uma grande investigação federal está em andamento. E o vice-presidente Mike Pence também disse que condenação às tentativas de ataque contra o ex-presidente Obama e Clinton. Eu estou falando brincando, mas na verdade tem uma questão. Os Estados Unidos têm muita vontade de voltar a produzir armamento. Tanto que ele saiu do acordo da OTAN, enfim, a OTAN hoje se manifestou dizendo que é uma pena que os Estados Unidos está se propondo a produzir de novo um armamento pesado nuclear. E isso é algo que traz muitas vantagens a muitas empresas, infelizmente, muito dinheiro da Arábia Saudita envolvido nessa negociação, que é um país que agora está sendo realmente repudiado. A Angela Merkel já colocou a Alemanha dizendo que não vai mais fazer nenhum tipo de negócio com a Arábia Saudita em razão do grave problema que aconteceu com o jornalista saudita na Turquia. Então, tudo isso está movimentando. É um movimento muito grave que está se movimentando no mercado internacional. Mário Barcelos, estamos de camisa nova. Não é nova. Né? Sim, senhor. Eu estava pensando agora numa biografia que eu estou terminando de ler do senhor Joseph Stalin, o Homem de Ferro, o homem que governou a Rússia e que foi responsável por 25 milhões de mortos, inclusive destruindo o seu povo, matando os grandes oficiais, grandes generais que faziam o oficialato importante da Rússia destroçada. Este homem começa na sua pequena Geórgia, que é uma das repúblicas soviéticas à época, e antes da Revolução bolchevique de 1917, ele consegue timidamente entrar no partido e se ombrear as grandes personalidades da Revolução Russa, que indiscutivelmente foram Lenin e Trotsky. Formação de Lenin. O Lenin também era advogado. E, a partir desse momento, ele cresce no partido, se tornando o maior genocida da história da humanidade. Mas eu vou chegar até o momento da biografia, uma frase das figuras que mais o
o nosso Chicão Tofani admira, e eu também particularmente, o senhor Nicolau Maquiavel, que dizia o seguinte: os fins justificam os meios. Essa frase é do Maquiavel, as pessoas não sabem de Maquiavel, e está citada nesse livro. Então ele usava a morte como meio, né, para chegar ao fim. Como, por exemplo, nesse caso aqui do Palocci. Qual é o intuito do Palocci? Se livrar da cadeia. Tanto é que ele disse que o Lula é o maior ladrão que existiu no mundo. Que loucura, hein? E os dois estão na cadeia. Justiça está sendo feita. Mas eu quero que vocês lembrem dessa frase. Os fins justificam os meios. É a frase de Maquiavel. Será, Chicão, que é realmente assim? Que Maquiavel, ele nasceu próximo da cidade que meu pai nasceu. Minha família veio de Por isso que eu dei a bola. Que é mais ou menos o subúrbio de Florença. Maquiavel foi um escritor fiorentino, que eu acho que em Maquiavel se espelha a neurolinguística. Ele tem algumas frases que dizem assim: você é o que você pensa, neurolinguística é assim. Você é aquele que é verdade. É verdade. O fim justifica os meios, é uma frase de Maquiavel. Maquiavel era muito pragmático. Maquiavel dizia também que o que importa é os objetivos, não como você consegue. Ele era socrático. E essas propinas que tem no Brasil, que rola no mundo todo, não deixa de ter um teor da filosofia de Maquiavel. Por isso que Magda, que diz assim, aquele cara tem um plano maquiavélico. Maquiavélico, porque Maquiavel não deixa de ser associada de uma coisa do mal. Do mal, sem dúvida alguma. E não é. Não, ele não era, mas a filosofia dele levava, não, tipo, não interessa eu ganhar. É que ele analisava a sociedade daquela época. Ele era um reflexo, mas aquela sociedade daquela época é um pouco parecida com a nossa. Então, esse caso do Palocci de alta corrupção, não é uma coisa ruim. Não, dona Magda, eu fiquei na dúvida, porque primeiro eu ia dizer, bom, mas o Instituto da Delação Premiada é uma coisa legal. Sim. Então, os fins justificam os meios. Mas é que o Mani está propondo o raciocínio inverso. Eu analisei, e por isso que eu quero frisar que a minha manifestação foi dentro da ótica do Estado, né? Do Estado como um todo. É para beneficiar toda uma população, para recuperar milhões de prejuízos e condenar dezenas de delatores, eu sacrifico uma coisa. Então, dentro do ponto de vista do Estado. Agora, o objetivo do delator aí são objetivos pessoais e talvez sim, é o outro lado da moeda, né? Talvez escusos, né? Mas essa frase, Magda, o fim justifica os meios, Maquiavel disse, bem no clamor daquela época medieval, que a Florença era governada pelos Médici, que a Itália não existia cidades-estados. Claro. Então, a Florença brigava contra a Veneza. Então, certa oportunidade, a Veneza contratou um exército mercenário para destruir Florença. E os fiorentinos atalharam e ofereceram mais, então esse exército se voltou contra a Veneza. Então, Maquiavel achava que o que interessa era chegar lá. Não interessava como. Não interessava, é o que está acontecendo nesse Brasil atual. Sem dúvida. Não, é que na verdade o que acontece? A gente fica, quando é aplicado o Instituto da Delação Premiada, a gente fica com nós, população, com aquele gostinho de puxa, mas ele realmente praticou aqueles crimes e agora está tendo um tipo de benefício. Mas o que se faz já hoje nos Estados Unidos e na Europa? Tem a figura do whistleblower, que nada mais é que um delator também, mas ele o faz antes, na constância do crime. É aquela pessoa que identifica, por exemplo, um colaborador de uma empresa. É o X9. É o X9, exatamente. Então, isso ficaria aos olhos da população muito melhor visto, porque é aquela pessoa que identifica e lá no momento não é a pessoa ele que delata. Só que essa lei, claro, não foi aprovada no Brasil, né? Tem um drops aqui que eu vou falar dentro da minha linguagem, um minuto. Eu presenciei, sem querer, o maior caso de delação premiada atualmente do planeta, que mais envolveu dinheiro sem querer. Uma vez visitando um cirurgião plástico em Porto Alegre, meu amigo, que eu não vou revelar o nome, esse cirurgião, ele mexeu no rosto do maior traficante do mundo, a Abadia. A Abadia era o que sobrou no cartel de Medellín, Guaíba. Tinha tanto dinheiro a Abadia que ele guardava o dinheiro na parede, com cimentos. E a Abadia foi preso, porque transformou seu rosto. O FBI fez um acordo com o Brasil de extradição e extraditaram a Abadia. A Abadia
ele entregaria toda a estrutura dos cartéis de Barranquilla, Cali, Medellín. Se livrasse a mulher dele, mas livrou ele. Ninguém mais ouviu falar de Abadia. Depois foi feito um filme que aparece Abadia. Profissão de Risco, com Johnny Depp. Mostra o episódio dele mandando cocaína para Miami. Interessante isso. E o médico ganhou $50 mil. Desse outro instituto de delação premiada, mas se acontecer isso durante, né, se a pessoa perceber algum ato de corrupção dentro de uma empresa e denunciar, ela não está se envolvendo no ato de corrupção. Antes mesmo, ela já está fazendo uma denúncia. E é diferente de delação. Sim, mas o fim é exatamente... A pessoa tem que se envolver no ato criminoso para virar, então, um delator, né? E mostrar quem está junto. E a delação, ela tem uma coisa muito importante. A pessoa que está no topo da pirâmide, essa nunca vai poder delatar, porque ela não tem mais ninguém para entregar. Então, só aqueles que ainda têm alguma coisa para colaborar, para que se forme realmente e consiga se fazer todo o círculo da criminalidade, esse sim pode estar dentro dos benefícios da delação. O topo que você falou, Marcelo Odebrecht seria o topo, e ele fez uma delação. Não é o topo. Não é o topo. Seria o topo Lula. Não sei. Não, se na for verdade, o grande chefe de tudo isso, não posso dizer, mas tem pessoas que não vão ter mais o que contar. E aí, quando chegar nesse nível, não tem mais delação premiada. E o que é interessante disso é que a pessoa que faz a denúncia, ela recebe uma parte do benefício ou do retorno financeiro, enfim, que é arrecadado, o dinheiro que retorna para os cofres da União, alguma coisa nesse sentido. Então, ele ainda tem alguma vantagem econômica por estar fazendo um prêmio, por estar fazendo essa denúncia. Já que estamos sendo pedagógicos com os nossos telespectadores hoje, então vamos só separar a delação de leniência. Leniência é uma delação, só que das empresas. Tu faz a mesma coisa, por isso que talvez tenha se misturado. Talvez tenha se misturado com a Odebrecht e outras empresas que se envolveram nisso, que é exatamente isso. Olha, eu venho... São coisas diferentes. Não eu, mas a minha empresa se envolveu em transações ilícitas. Ela vem, reconhece, acerta um pagamento e isso não se chama delação, se chama leniência. Então, para quem não é... É a pessoa jurídica. Então, para quem não é familiarizado, vai começando a entender os termos que a gente fala aqui de vez em quando. Muito bem. Saudades das suas dicas. Eu passei 72 horas só com música. Vai falar de música também? Sim, eu tenho uma informação para quem gosta de jazz. Eu adoro. É que nessa quinta, sexta e sábado vai ocorrer aqui em Porto Alegre o primeiro festival Jazz a Bordo. E o evento vai reunir artistas novos e veteranos que eles mesclam seus talentos e também experiências. E esse encontro musical vai ocorrer no Espaço Flutuante Cisne Branco. E eles vão receber 2 atrações por noite e no sábado vão ser 3 atrações. E o primeiro dia também vai contar com uma performance que vai ser inspirada em Frank Sinatra. Opa, Mari Barcelos é o programa para ti. É, perfeito. Sobre as águas do Guaíba. Francis Albert Sinatra, nascido em New Hoboken no dia 12 de dezembro de 1915. Né? Muito bem. E aí, o que mais? E aí, a cada noite vão ser 3 horas de navegação. O embarque vai ser sempre às 8h30. E fica ali no atracadouro do gasômetro. Ah, vai ficar no atracadouro? Isso, ali que as pessoas embarcam às 8h30. Vão depois lá pro meio. Isso, e todos os não detalhes... Não pode se enjoar da cara do vizinho, porque não tem como sair. Não tem como sair. E os detalhes mais completos estão lá no nosso site, o sul.com.br. Dona Magda, ontem aconteceu no futebol uma coisa que eu tinha falado antes do início da transmissão da Grenal pro REC. O Grêmio que vai jogar contra o River Plate, que nem jogou contra o Real Madrid, por uma bola. O Grêmio foi totalmente dominado pelo River Plate. O River Plate teve 67% de posse de bola e o Grêmio apenas 33%. O Grêmio levou um totó do River Plate. Mas, taticamente, o Renato montou um time onde a defesa não deixava muito atacar, embora o goleiro recebeu 2 defesas santificadas, o Marcelo Goulart. E num detalhe, o Grêmio fez um gol. E esse detalhe pode levar o Grêmio para a final. Uma partida com clubes desse padrão, desse nível, dessa grandeza, é sempre decidido num pequeno detalhe. Pequeno detalhe, né? Pequeno detalhe, um minutinho que muda tudo. A gente quer aqui rapidamente fazer um elogio ao Renato, a quem dizem que não é um estudioso, Dona Magda, que é só um comandante de grupo, que é só um líder
líder, o que ele é verdade, mas ontem ele nos ensinou muito, né, a nós que militamos no futebol, porque ele estava sem os dois melhores jogadores, dois exponenciais, nós todos aqui assustados, querendo voltar vivo da Argentina. Esse era o objetivo dos gremistas. E ele o Chicão fez uma leitura tática já antecipada, muito correta. Ele fechou, ele povoou o meio de campo. Ele jogou com 3 volantes, né? Ele jogou com 3 volantes, 2 saídas pelo lado e trancou o River Plate, que visivelmente estava com seu time completo. Tinha voltado até o astro maior, os 11, o time titular do River Plate. E simplesmente trancou o River Plate e o Grêmio teve uma extraordinária vitória. Agora, pelo tamanho do River Plate, está longe de estar decidido. Tá longe. Agora, o goleiro, com a bola na pequena área, é do goleiro. E o goleiro não saiu. Não saiu. O jogador do Grêmio teve um impulso, praticamente a metade do corpo dele. Ele é menor que a zaga do River Plate, que são os zagueiros altos. E ele subiu maior do que eles. Um garoto de 1,70 m dá um salto maior que uma zaga de 1,90 m. Foi muito legal isso. Ímpeto, força de vontade, garra, disciplina. É isso aí, o mundo é movido por isso. Deu um rolo. Tu continua com as tuas previsões de Mãe de Narro do final do jogo? Mãe de Narro fracassou. Não, eu acho que o Grêmio tem grande chance aí de passar, porque joga na arena, mas como o Ruth falou, River Plate é River Plate. E hoje o jogo do Boca Juniors e Palmeiras é imprevisível, né? Pode dar. Uma final pode dar qualquer um, qualquer coisa. Então tá, muito bem, muito bem. Olha aqui, ó. Vai falar sobre isso aí? Não. Tá, deixa eu perguntar pro Russo se ele acha que o Grêmio vai ganhar de novo a Libertadores. É difícil ganhar. Olha, a gente pergunta de gremista, fez a análise, a pergunta de um gremista para outro gremista. Eu quero dizer assim, o Grêmio construiu uma vantagem que é extraordinária, né? Porque ele vem jogando, fez gol fora, um regulamento que tem saldo qualificado. Então, qualquer empate dá o Grêmio, né? Então, isso é uma vantagem. De 3 resultados, ter 2 possíveis. Vai ter 50 e poucas mil pessoas dentro da arena e o Grêmio provavelmente estará, no mínimo, com uma das suas 2 estrelas que não estarão, né? Então, é uma vantagem, o Grêmio não precisa se abrir, vai botar o campo. Agora, a final, se o Grêmio passando, a final está totalmente aberta. Eu torço para que seja o Boca Juniors, porque aí a final seria na Arena. Se a final for com o Palmeiras, o segundo jogo é em São Paulo. É mais difícil. E é mais difícil. É bem mais difícil. Olha, preparem-se, não é a música da Anitta. A partir de quarta-feira da semana que vem, boa parte do centro da cidade estará já mapeado como área azul. Conforme a Prefeitura, este novo serviço trará facilidades aos usuários das vagas de estacionamento rotativo no centro da cidade, entre elas o fato de que você vai poder pagar com cartão de crédito ou de débito, né? Fica por você. O início da operação, que era para essa terça agora, né? Não vai ficar para o final do mês com detalhes outros. Os detalhes dessa notícia estão no sul.com.br, onde eu estou tirando alguns dados aqui para passar para vocês. Vale a pena você dar uma olhada, ler, para você entender o que no início nós teremos ao redor de 700 vagas no centro da cidade que serão disponibilizadas assim, mas isso vai tendo um aumento e uma expansão gradativa de acordo com o passar do tempo. www.sul.com.br é o nosso aplicativo, você baixa esse aplicativo na plataforma que você prefere, o que usa mais e fica bem informado. Então, este assunto está aqui, também o jogo do Grêmio também está aqui e tantas outras informações e notícias que nós não apenas vamos falar aqui, mas que você vê aí, conversa com seus amigos, fique mais inteirado do que está acontecendo através do sul.com.br. Aqui no WhatsApp, as pessoas estão pedindo para a gente falar do caso da menina, que hoje o delegado, né, foi concluída a perícia e que apontou uma automutilação, como já falou a Magda na entrada do programa. As pessoas estão perguntando o caso da menina, que a princípio foi atacada por 3 eleitores do Bolsonaro, diz o André Porto, que isso não se confirmou. O Sidney pergunta também, ela não deveria pagar as despesas que o Estado teve com tudo isso? Ela vai responder por falsa comunicação de crime. Realmente ficou comprovado na perícia de que ela não foi agarrada e a gente entrevistou o delegado aqui, o delegado Jardim, e o delegado já tinha deixado, né, alguns fatos. Ele deixou quase claro, né? Mas não quis ser precipitado, não podia dizer. Ele não tinha perícia
polícia. E agora tem um laudo legal, um laudo de várias páginas, né? Que alguns profissionais se debruçaram, analisaram o tipo de corte, a superficialidade, como que foi feito, poderia ter sido feito, não poderia ter sido feito, entre outras coisas, que ela não quis dar continuidade, né, na investigação. Ninguém viu nada acontecer, nas câmeras não mostra nada. Então, assim, uma série de fatores que fez com que o delegado concluísse dessa forma. Então, é bom que fique bem claro que muitas coisas estão acontecendo, que na verdade parece uma coisa no momento, e a gente precisa esperar a polícia dizer o que realmente aconteceu para ter, assim, uma opinião formada. No próprio grupo de WhatsApp, eu cheguei a me desentender com algumas pessoas no sentido de dizer assim, olha só o que aconteceu, essa menina foi atacada por 3 bolsonaristas. Não, calma, gente. Assim como quando aconteceu com o Bolsonaro, que levou a tal da facada, a gente vai ter que ver o que aconteceu, se tem gente por trás, se não tem gente por trás. A menina da mesma forma. E todos os outros fatos que estão sendo compartilhados, tanto de um lado quanto de outro lado, porque pichou tal coisa no muro. Quem vai dizer quem pichou aquela tal coisa no muro? Então, assim, muita calma nesse momento para fazer um julgamento. Foi muito chato. Na verdade, nós tivemos uma repercussão na nossa política, né? Porque no momento em que aconteceram esses fatos, o candidato Haddad disse: hoje uma jovem de 19 anos foi praticamente sequestrada por 3 apoiadores de Bolsonaro e teve, a suástica entalhada. Bom, hoje então veio o candidato Bolsonaro dizendo: quem espalha notícias falsas? Canalhas, vagabundos. Ele foi bem forte. Sem mentir, o PT não existe. Foi, então, a contrapartida que ele trouxe e realmente pediu que esses fatos sejam investigados e essas acusações levianas, porque foram 2 na sequência. Tiveram esses fatos hoje que se identificaram que efetivamente não houve problema com a menina, foi automutilação e também teve o caso da denúncia do cantor essa semana de fake news. Mas olha que tem uma outra coisa também. Geraldo Azevedo. Do Geraldo Azevedo. Tem uma outra coisa que eu acho que é importante. Não precisa alguém estar por trás disso. Entendeu? Parece assim, alguém está fazendo isso, Bolsonaro... Não, daqui a pouco eles não têm nada a ver. São as pessoas que têm as suas concepções, os seus pensamentos, e elas acabam fazendo coisas, dizendo que é em nome de A, B e C. Então, eu acho que essa coisa de discussão entre os candidatos, porque eles fazem isso, porque o partido faz isso, político porque do o fato. outro... Um fato, mas de forma às vezes leviana. Às vezes leviana, porque... Não, pode ser leviana, mas nem tudo vem do PT, nem tudo vem do partido do... Mas não é a própria imprensa foi leviana nesse caso. Sem dúvida. Eu acho que a maior leviandade é da imprensa. Da imprensa, porque não noticiou porque desde sempre o delegado está dando para todos os veículos de comunicação a mesma informação. E as pessoas, os jornalistas, a imprensa se utilizaram da forma com que eles queriam para aparecer de determinada coisa. Então, assim, culpa da imprensa que nesse momento podia só noticiar o fato e não desvirtuar a ordem das coisas. Que, aliás, é o que está autorizado a fazer, divulgar os fatos, sem tendência alguma. E parece, então, assim, sabe, daqui a pouco essa moça fez isso porque ela quis, porque ela pode ser simpatizante de A, B ou C e não precisa ter alguém por trás mas chegar e registrar uma ocorrência assim, eu acho que de uma leviandade. Que nem o cantor, chegar num público, chegar num show... Acusar. E fazer uma acusação desse nível. Pessoal, eu acho que realmente as pessoas estão perdendo a cabeça em razão das eleições. Muito bem, senhor Marli Barcelos. Bom, eu tenho uma notícia aqui sobre os jovens, né? O atendimento no SUS dos jovens, né? Que estão consumindo muito alimento industrializado. É verdade. Então, o que eles estão... Os que estão podendo comer, né, Mário? Bom, que já são poucos. Mas esses poucos, né, que estão indo para o SUS, eles estão tendo problema de pressão alta e problema de fígado, né? Gordura no fígado. Me lembra um pouco Vitorinas. Gordura no fígado, né? É uma coisa terrível isso aí. Então, os jovens
Eu me lembrei como é um patê de ganso, aquele é bom, né? Foie gras. É, patê de ganso. Eu me lembro. Não sei porquê, né? Agora, quero dizer a você, tem que tomar cuidado. Porque é muito mais fácil abrir uma latinha e comer do que fazer o alimento natural, puro, maravilhoso e tal. Então as pessoas, dessa latinha disso, latinha daquilo, tudo industrializado. E as pessoas se encaminham para esse tipo de doença. Então eu acho que é uma notícia importante de ser passada. Um alerta. Se essa latinha dura um ano, ela não dura um ano de graça, né? Sim, imagina que ela tem. Muita coisa tem ali dentro. Dona... Não, pode vai. Eu ia trazer depois uma notícia para a bancada. Então eu vou trazer aqui só em relação ao assunto que terminamos aqui. Eu acho que é muito importante a gente ver uma polarização, a gente ver o povo envolvido e a gente tentar ficar um pouco mais equidistante dos fatos para tentar manter uma visão crítica, especialmente em matérias técnicas. Por exemplo, essa da menina, visivelmente não se havia como fazer nenhum juízo de mérito que não fosse... Eu me lembro nós dizendo aqui, a Atualidades largou na frente, vamos aguardar a perícia dá para ver a profundidade do corte, dá para ver o desenho do corte. A perícia ela é tão técnica que ela nos diz que o corte é feito sem a vítima apresentar resistência, porque senão haveria uma irregularidade na borda. Quer dizer, a gente tem matérias que a gente tem que cuidar para não concluir. E o que a gente tem visto... Ela tinha que ter alguma marca, ela tem que ter sido segura, agarrada, foram muitas as... E aí o que a gente fica chateado é que ela ia se debater. Quem tem o poder do microfone tem que entrar dentro disso e também fazer uso disso, que é o que a gente mais critica. A notícia que eu trago, dona Mara... Eu queria dar um complemento nisso que você está falando. Eu pensei que tinha terminado o assunto, mas eu devolvo para a bancada. Eu não ia falar, mas eu acho que sim, acho que a gente tem que dizer. Quem perde, na verdade, são as comunicações que se anteciparam, que se mostraram irresponsáveis, nesse caso e em vários casos nessas eleições. Nós estamos vendo aberrações vindas de empresas jornalísticas sem responsabilidade. Só que o povo brasileiro está atento. É uma pena que no Brasil nós não temos a cultura como é nos Estados Unidos, onde as redes de comunicação se posicionam. Olha, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu apoio tal candidato, eu apoio esse. O eleitor vai olhar com esse distanciamento, com esse conhecimento. Então, se é para não se apoderar, se é para a gente não se posicionar, então a gente tem que ter essa responsabilidade, que é muito honroso que a nossa empresa esteja fazendo isso. Que é a pior de todas, contar o fato. Exato. O fato. Aconteceu isto. Ponto. Não, e seguindo só na linha, para complementar 1 minuto, o fim justificam os meios. O que as pessoas estão fazendo? Crimes para poder justificar, enfim... O poder. Porque as pessoas não se dão conta, mas isso são crimes. Claro que é. Mas é que se o povo está doente, imaginar que os envolvidos não estão mais doentes ainda. Isso que se vê as assessorias alimentando isso, participando desse processo. Dona Magda, eu queria dar uma notícia boa. O presidente teve... o presidente teve a boa notícia. Aí eu acho que o presidente teve a boa notícia. Eles estão em fim de governo e fizeram um levantamento, um realocamento de dinheiro aí. Eles vão destinar 1 bilhão, realocar 1 bilhão para terminarem obras até dezembro. Tem dezenas de obras lá, eu linkei o que nos interessava e achei a nossa querida ponte do Guaíba ali dentro. Que bom. Sim. Então fui ler os detalhes e a única que eu trago aqui. A notícia realmente é boa. Eles vão intensificar a obra, tá? Não conseguem terminá-la até dezembro na sua integralidade, porque ainda precisam famílias serem realocadas, desalojadas, tem processo de indenização, onde vai colocar essas famílias. Mas uma dos trânsitos, e isso eu achei super interessante, dona Maria, o trajeto daqui para lá será liberado até dezembro, já na Ponte Nova. Então isso é bem adiantado, é uma evolução, e fim de ano é daqui 2 meses. Exatamente. Né? Magda, então eles queriam concluir antes do final do governo, né? Mas doce ilusão deles, né? Então, pegando carona na boa notícia... Que isso não bloqueia a continuidade. Pegando carona nas boas notícias que o Ruschel nos trouxe, a arrecadação de impostos tem um lado ruim, que a gente tem que pagar e a gente vê que não há resultado desse pagamento. Mas o lado bom é que quando aumenta a arrecadação de impostos, é sinal que a economia começa a rodar. Pois houve arrecadação fantástica no mês de setembro, foi a maior arrecadação de impostos desde 2015. Então, isso comprova que a economia começou a levantar, isso é um bom sinal.
E, infelizmente, a gente já entregou para o governo R$1 trilhão de janeiro a setembro. Para quê? Para a gente ver tantas aberrações e tanto dinheiro mal investido. Então, esperamos que no domingo a gente vote bem para que isso não mais ocorra. Seu Manuel Azevedo, eu acho que o senhor a gente talvez não tenha se expressado bem. O senhor manda um e-mail perguntando assim, ó, no dia em que saiu a notícia de uma jovem marcada com a suposta suástica, Vitorino levantou a suspeita de que poderia ter sido feito pela própria vítima. Mas o seu Ruschel o repreendeu e pediu cautela, dizendo que seria algo forte para se dizer na TV. Seu Ruschel tem a mesma opinião? Vitorino se equivocou? Seu Manuel, nós estamos falando exatamente o contrário. Nós estamos dizendo que aqui que o mau jornalismo faz com que as pessoas julguem as coisas sem dar tempo ao tempo, à investigação. Não é uma questão do Vitorino tá certo, o Ruschel não, porque o Ruschel... São as duas coisas. Tem que ter responsabilidade com o que a gente disse, Manuel Azevedo. Não é uma disputa de beleza isso. Nem de kkk, que o Vitorino tinha razão, o Ruschel não. Não, é responsabilidade. Não, mas só um pouquinho. Não. Ele te falou para guardar. Primeira parte. O que nós dissemos, e é o que nós repetimos, e usei os meus 35 anos de advocacia. Eu disse que era muito grave para eu fazer uma afirmação de que A ou B teriam errado. Que nós deveríamos esperar a perícia. E fico muito contente que a perícia vem e esclarece para nós. É isso que nós fazemos. Então, eu não sei qual foi. Se a intenção dele foi nos ajudar, imagino que tenha sido. Não, a intenção dele foi te tocar uma corneta, porque o Gustavo disse que era, e tu ponderou, e agora... eu respeito muito que o doutor Vitorino tenha tido a antevisão, de fazê-lo. A mesma Nem coisa. O delegado disse. Nem o delegado disse? Não, como é que nós vamos dizer uma coisa? Falando no delegado, o delegado está nos assistindo. Ele nos assiste sempre, o Jardim sempre nos assiste. Doutor Jardim, grande figura. Excelente trabalho, parabéns pelo trabalho brilhante. Eu quero só mandar um beijinho para uma outra pessoa maravilhosa, querida, que está nos assistindo, que eu tô com muita saudade, Telzinho. O Theo é o meu sobrinho, coisa mais querida. Amor. O Theo nem tem 2 anos, tem 2 anos já, agora já me perdi, são 11 sobrinhos, mas enfim, ele é pequeno, mas ele está nos assistindo. Beijo, Theo. Querido, que amor. Magda, beijo, Theo. Fala. Temos um telespectador muito querido da bancada que manda um abraço especial ao Chicão e à tia, que é o senhor Paulo Jeremia, do Di Paolo, e manda um abraço, está nos assistindo, manda um abraço especial. Paulo Jeremia tem uma história interessante. Que é o dono do Di Paolo. Sim. O Di Paolo vem de Paulo Jeremia. Paulo, que é o nome dele. Em 93, eu conheci Paulo Jeremia. Ele era um garçom e sócio do Canta Maria, que é um restaurante imenso. E hoje ele tem a maior rede, segundo a Quatro Rodas, que foi até há pouco tempo o nosso Guinness da gastronomia, de galetos em todo o Brasil. Ele tem até em Camboriú e Florianópolis. Sim, é um gênio de Paolo, um cara muito legal. Além de ser muito gostoso, tudo que ele faz lá no Di Paolo é maravilhoso. Pensei que era um Paulo. Eu também. Não vou falar. Do jeito que tu falou, eu tô falando do Paulo. juro, Tu disse, eu né, que o Paulo é muito gostoso. Eu digo, opa, a pessoa tá moderna. Não, eu quero dizer que eu adoro. Foi a Roberta que disse, não foi tu que disse. A Roberta, pior é que tu Chicão já parou. pula, já acha que não foi nada contigo. Vamos mudar o... Vamos mudar o assunto. O que mais temos aqui são notícias. Né? Depois eu queria queria dar trazer uma notícia fato também. pitoresco que aconteceu hoje, até para ouvir a opinião de vocês. O Alexandre de Moraes hoje autorizou um senador, o Assir Gurgás, do PDT, a voltar ao Senado durante o dia e cumprir a pena no presídio da Papúdia, em Brasília. Papuda, isso, desculpa, obrigada. À noite. Então, eu acho que ele tomou essa decisão hoje e eu acho uma decisão bem inovadora. Então, ele foi condenado por fraude ao sistema financeiro. A cumprir pena de 4 anos e 6 meses e está cumprindo atualmente. Então, durante o dia ele sai e vai ao Senado fazer o seu papel. Ele inova, porque em todos os casos semelhantes, fosse na Câmara ou fosse no Senado, não, era suspenso o mandado. Eu não tinha... Não, mas já tem. Não quero ser definido. Não tinha conhecimento de poder seguir e dormir à noite. Continua, é a piada, né? É o único país onde o condenado sai da prisão, vai lá, ganha a grana dele, tem que fazer
volta depois para dormir. Deputado condenado. Condenado, é tudo isso. Não, condenado sim, mas cumprindo pena, eu confesso que não tinha visto, mas vou pesquisar. Mas é deputado. Se vai ser o primeiro. Dorme na Carla, cadeia. eu fui atrás de uma notícia que tu deste ontem ao apagar das luzes do programa, porque os pitorescos eu vou atrás, né? Eu vou atrás, né, cara? Dona Magda, na sua ausência, uma moça casada, Sim. foi comunicado seu sequestro. E aí a notícia que nós tivemos é que o sequestro não era verdadeiro, assim, e aí eu fui para os detalhes. Sórdidos. Os detalhes sórdidos. Não que me atraiam, dona Magda, mas é que eu tenho que ficar atento. Puro, né? Eu tenho que ficar atento. Ele é um advogado. Eu tenho que ficar atento. Exatamente. Não, Eu tenho que é nos uma detalhes. pureza extrema. Então vamos aos detalhes que a notícia não nos deu. É um pudico. Primeiro, o pai é separado da mãe. Sim. O pai dessa moça é separado da moça. Aí ela começou, tinha 2 filhos, mas estava noiva não era casada, ela era noiva. Esse é um detalhe novo da história. Ela estava noiva, mas usava as redes sociais e se namorou de outra pessoa e começou... Ou seja, do terceiro. Um do casamento, um do casamento que ela não tinha mais. E aí ela praticamente uma rede. Seguiu ali, então ela noivou, estava no noivado, mas ela ia para as redes sociais. Aí ela se namorou de um jovem. Se namorou de um jovem. E aí foram se conhecer. E aí foram para a festa, marcaram, ela deu uma saída, foi para a festa, bebeu demais e perdeu o horário da volta. E aí montaram o seguinte plano: vamos ligar para o meu pai, pedindo dizendo que é um sequestro, pedindo um resgate. Não estou contando novela, estou contando um inquérito policial e a moça está indiciada. Eu estava vivendo só de música. Isso, bem que a senhora fala. E aí, vamos ligar para o pai, pedindo resgate, que o pai vai dar um resgate ali, pedir uma quantia ínfima. Ligou para o homem se assustou, foi na delegacia... Não. O pai. O pai da moça. É difícil isso. O pai da moça. O pagador. Exatamente, o que pagaria. E ele disse, não, isso é uma matéria, eu não posso pagar resgate, minha filha é sequestrada. Ele foi na delegacia, já foram na delegacia especializada da antissequestro e iniciaram toda a pesquisa, procurando câmeras e coisas, e acharam a moça num motel. Acharam a moça. Os 4 dias do sequestro... Sequestrada no motel. Ela estava sequestrada com este homem... 4 dias. 4 dias, esse homem das redes sociais, e o objetivo era esse, porque ela não conseguiu voltar para casa, então ela forjou um sequestro. Evidentemente que ela está indiciada, né, por falso testemunho, por todas essas coisas assim, mas o fato é pitoresco, mas aonde as pessoas chegam, para uma questão assim. Então é o que está dentro da notícia. Outra falsa notícia. Onde anda o moral das pessoas? Falar em moral... Onde anda o moral da Venezuela? Vou contar rapidamente uma historinha. O vice-presidente americano Mike Pence, ele fez uma declaração de um recebimento de uma ligação do presidente de Honduras. O presidente de Honduras, aquele mesmo do Manuel Zelaya, lembra? Aquele que ficou na embaixada brasileira quando foi deposto e tal, aquela história toda. Bom, a Venezuela financiou 7 mil migrantes que atravessaram Honduras, Guatemala para chegar ao México, para depois chegar aos Estados Unidos. Olha a que ponto chegou. O governo do Trump. É para o Trump ter esse discurso falcão, não pode entrar ninguém aqui. O Trump está sendo atacado por esses imigrantes. Isso não é uma invasão, é um ataque. De ser repelido esses caras aí. Bom, e essa caravana, como eu já disse, é composta por 7 mil pessoas, crianças, pessoas idosas, sabe? Gente de toda a espécie que foram contaminados por esse espírito. Agora tem que voltar tudo para casa. Colocaram alguns dólares no bolso, achando que ia entrar através do México nos Estados Unidos. Tão armado, mas sim, é uma vergonha isso aí. Ofereceu asilo político e lugar para eles morarem. Não querem perturbar na fronteira americana. Falar em armado, me lembrei de armações. E armações, temos muitas aqui no Lodinha que eu fiz aqui. Fiz um Lodinha para mim aqui, ó. Centro Erótica, como sempre, está conosco. Continua com a sua promoção de as lentes Varilux, para quem usa óculos multifocal, né? Você paga um jogo de lentes e ganha um outro. E também para quem tem a visão mono ou precisa do óculos só para perto ou só para longe, você tem também lentes especiais com descontos, enfim. Agora tem o seguinte, eles estão com uma coleção, aqui ó,
tem só óculos da Carmin, que é... Bom, eu adoro uma caixinha, né? Olha a caixa. Eu adorei, eu quero as caixinhas todas pra mim. Olha que coisa mais chique. Assim, ó, Center Ótica, ali no Mãe de Deus Center, da Avenida Carlos Gomes. Não tem, nesse lugar, não confunde os lugares. Tem 1 hora de estacionamento pago por conta do seu Alexandre. Óculos com promoções de lentes e também com armações que variam de preço, assim, ó, de 200 pila até bem pouquinho, não aumenta muito, não tem nada disso. Então, assim, ó, aproveite se você já vai receber o seu 13º, se você é pensionista, aproveite esse momento que está já recebendo, o mês vai começar, e faça suas compras lá na Center Ótica, no Complexo Hospitalar Mãe de Deus, ali na Carlos Gomes, estacionamento no subsolo, tem 1 hora de grátis. E você faz, eu sempre digo, quem usa óculos tem que ter, no mínimo, 2 pares de óculos, né, Mário Barcelos? Eu tenho que ter 4. O Mário tem que ter 4. Já viu, agora nós vamos faltar o Center Ótica. E não faz nunca. Agora vai ter que ir, Mário Barcelos. O doutor Guilherme disse que eu tenho que usar 2. 2? O de pra ler, porque eu não me acostumo ele mais. Tem que usar 2. O pra ler e o pra longe. Então, se ele precisa de 2, quando eu quero reserva, ele tem que fazer 4. Isso. Vai ser uma festa esse monte de lente. Center Ótica, a melhor, sem dúvida alguma. Ela cuida do seu visual, cuida da sua visão, sempre com módicos preços, com descontos também, quando você compra uma segunda armação. E agora com uma linha nova, belíssima de óculos da Carmin. Fala, seu Chicão. Um torcedor do Grêmio foi extremamente mal educado comigo. E eu nunca respondi a torcedor, porque eu acho que torcedor é a coisa mais CPF tem. Eu torço assim, eu bato palma, faço assim. Bandeirinha, isso é ratonice total. Mas não vou entrar nesse detalhe, só vou dar uns números pro senhor. Ele disse pra mim, mano, que eu vi outro jogo, que o Grêmio não foi massacrado pelo River Plate. Ora, 67% de posse contra 33%. 479 passes acertados contra 247 passes. 11 escanteios contra 13. O que é isso? Não é massacre, o que é isso? É um passeio? Por isso que você é um nada a ver. Parou. Nada a ver. Nada a ver. Esse cara deve se olhar no espelho e dizer que ratão, eu sou criança, é Chicão. Não sei, né, Chicão? Ele é ratão, com seus problemas. Não estou citando o nome dele, mas ele sabe quem ele é. Tá bem. Então, tu já respondeu uns outros também que ficaram indignados com o teu comentário, tá respondido, então. Mas ele fez um comentário técnico. Pois eu acho, é opinião. Mas aí é que tá, você não consegue entender. Ele tem que torcer pra ele. Ele não torce pra ele. Interessa é o resultado final. Ele vai torcer pro jogador. Não, eu torço pro clube, a entidade bato palma, que nem um cara que vai a teatro. Muito bem, falando em teatro, menina Alice. É que Porto Alegre tá mesmo na rota dos grandes shows internacionais. E Ed Sheeran vai vir mesmo pra capital gaúcha no começo do ano que vem, pra alegria dos fãs. Foi confirmada nessa quarta-feira que a turnê Divide vai contemplar apenas 2 cidades brasileiras, Porto Alegre e São Paulo. E aqui na capital, o show vai ser na Arena do Grêmio, no dia 17 de fevereiro, e a venda para o público em geral começa no dia 5 de novembro. Lembrando... Bem cedo, hein? Tem que ficar esperto. E vai lotar. Vai lotar. Tem que ser rapidinho ali pela internet. E lembrando que ele é um dos artistas pop mais badalados. Ele foi o artista que mais vendeu discos no ano passado em todo o mundo, graças ao sucesso desse seu último álbum, que dá nome a essa turnê. Então, vamos quebrar o porquinho, vamos pegar as moedas que tem, tudo, e vamos comprar. Falando em porquinho, é só pra fazer. Tu viste, Roberta, que saiu o prêmio, que ontem a Roberta estava perguntando o que vocês fariam com um prêmio de 1,6 bilhões de dólares. Eu ia me atrapalhar. Saiu para uma única pessoa da Carolina do Sul. Que sortudo, mulher, né? hein? Puxa vida, ou sortuda. Mas dizem que mulher, se tem consciência, elas são muito mais cuidadosas com o dinheiro, existem pesquisas, do que os homens. Tanto assim que na África existem bancos, fundações que fazem bancos que facilitam para as pessoas de baixa renda, juros muito baixos, e eles só emprestam dinheiro para mulheres.
em razão de que as mulheres, quando têm consciência, né, pé no chão, bom, então tá, sabem cuidar. Então eu não sou mulher, eu sou jacaré. Existem muitas mulheres também que quando gastam muito e sem noção, né? Mas isso também de homens, né? Mas existem estudos que sim, que são, agora falando sério, sem brincadeira, que são mães que muitas vezes criam seus filhos sozinhas, trabalham, enfim, elas têm uma gestão muito mais fácil com o dinheiro. Elas são mais responsáveis e pagam melhor, assim, respeitam os pagamentos e nossa, se eu fosse essa mulher, eu desenvolveria um banco desses. Roberta, eu vou questionar essa pesquisa, dona Roberta, porque eu conheço cada mulherzinha vigarista que vou te contar. Olha, dona Roberta, não sei, Magda, eu quero falar assim, ó, essa pesquisa foi feita em países internacional, não no Brasil, não em países são países muito... Eu sabia que eu conhecia as brasileiras. São países... um pouquinho, doutora Roberta. Ela vem pro jogo, Mas realmente, assim, ó, eu gostaria muito que nós, brasileiros, tirássemos como experiência esse valor, essa experiência trágica de nós termos passado pela maior recessão da nossa história, que a gente seja realmente apropriados desse valor, de nós respeitarmos o dinheiro, termos mais consciência. Isso já está se apresentando. Tem pesquisas aqui no Brasil, falando de consumidores brasileiros, que o consumidor brasileiro amadureceu. Ele tem feito mais pesquisa antes de comprar, ele tem usado mais a razão e não a emoção na hora da compra. E Roberta, falando de esposa, eu queria saber de mulheres que a esposa do João Dória ficou firme lá do lado dele. Eu vi as imagens, É bonito, né? Bonito. Ela ficou firme em face dos vídeos que foram postados. Vamos lá. Eu, por exemplo, não sabia, não vi. Então vamos explicar o que aconteceu com o Dória. Então foram veiculados só ele contar o vídeo, eu já fico ruborizado. Ele tem o vídeo. Tu tem o vídeo? Ah, bem, eu tenho o vídeo. Na verdade, não deletou. Foram veiculados vídeos onde Jorge Dória participa de uma orgia sexual. Participaria. Teria em tese participado. Claro que foi uma montagem, Isso, mas de novo, de muito mau gosto, né? Outro crime que vai ser apurado. Esse é o ângulo que a gente diverge na escolha. Tinha gente que brigaria pelo papel que fez quem representou o Dória nesse vídeo aí. Porque o vídeo, dona Magda, um vídeo de muito fundamento pro artista. Pro artista foi um vídeo muito fudido, sabe? Esse detalhe eu posso falar, dona Magda, sabe por quê? Porque, não, é uma coisa até muito legal. A esposa do João Dória, Beatriz Bettanin, Bia Bettanin, foi minha namorada há muito tempo atrás. Jura? Ela é de uma família de Santa Rosa e ela é herdeira das vassouras Bettanin. É uma mulher que não está com João Dória por interesse, ela está porque gosta e ela mostrou muita personalidade, como ela foi com muita personalidade durante todo o tempo que eu conheci ela e até depois e antes. Então eu acho que estão fazendo, para mim, uma armação em cima do João Dória. Deram a eleição para ele. Deram a eleição para ele. Eu sou dessa opinião também. Posso seguir na área de motel, dona Magda? Na área de motel? Eu vou seguir na área de motel. Dona Magda não vai? Porque a cena... Não, eu dei uma notícia aqui de motel, do casal, de agora vocês falaram do João Dória numa cena, num motel, com 4, 5 moças bonitas. Eu posso seguir na área de motel. Tu tá me expondo e eu não falo. Não, mas eu te pergunto o seguinte, se tu tá com teu namorado, tu vai entrar na tua casa, isso que eu quis dizer. Depende, Chico. Na minha casa não é assim que as pessoas entram. Ah, é? Não, para entrar na minha casa tem que ser uma pessoa muito especial. Tá, mas se é uma pessoa que pode ser tua namorada, teu namorado, eu acho que das pessoas. Não, agora tu tá falando de namorado. É outra coisa. Mas é óbvio. Para entrar na casa, na minha casa, na casa das pessoas, não é assim. O Vitorino já foi na sua casa? Corredor. Não, nunca foi. Deveria usar pra ti, entendeu? Não bota qualquer uma pra Mas esse Mali, esse é o verdadeiro Mali, não o bondoso Mali. É o bondoso Mali. Dona Magda, a dona Roberta aqui falou a respeito desses bancos, pequenos bancos criados na África para ajudar as mulheres empresárias, aquelas que querem se tornar empresárias. Lendo esses dias um artigo do presidente angolano João Lourenço, é o nome do presidente de Angola, que sucedeu o José Eduardo dos Santos, que eu tive o prazer de conversar com ele no
Hotel Ritz da cidade de Lisboa, em 2 oportunidades, há anos atrás, eles estão criando sim na África, mas são quantias pequenas, $1.000, $2.000. A moeda em Angola chama-se kwanzas. Sim, é muito dinheiro. Nossa! É muito dinheiro, porque a África é tremendamente pobre. Luanda é uma cidade tremendamente pobre, é uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, cresceu muito, é uma cidade muito bonita, a Baía de Luanda ali, uma coisa fantástica, prédios bons, avenidas boas, carros, os melhores carros do mundo circulando lá, que existem pessoas que ganham dinheiro em função dos diamantes, em função também do estado de Cabinda, onde está o petróleo e diamantes, porque o país, Angola, é um dos maiores produtores de diamantes do mundo, por isso que a China entrou lá. Mas esses bancos lá dão quantias de $500, $1.000, dependendo de como a pessoa possa pagar. Realmente foi muito bem colocado pela Roberta isso aí. E tanto, Marne, que se eu tivesse o privilégio de ter esse iria para Angola. bilhão, eu faria esse tipo de banco aqui no nosso Brasil. Eu tenho certeza que muitas mães de família, muitas mulheres iam saber honrar uma quantia e fazer o seu sonho, pagar suas contas, enfim, se desenvolver. Acho que isso ia ser fantástico. Roberta, eu vou ter que ler aqui para te tocar uma flauta. Diz assim, ai Magda, a loira já problematizou ganhar na Mega Sena. Aí é demais, ganhar na Mega Sena é bom. Diz que tu já criou um problema para a ganhadora da Mega Sena. Não, possivelmente eles vão torrar, porque existem estudos que falam que em 10 anos as pessoas que ganham, seja herança, seja ganha na loteria, infelizmente não sabem gerir muito bem essas suas quantias e aí gastam. É difícil, né? Não, eu entendo dos estudos, que consegue gastar bastante. A pessoa tem que fazer força. 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Pode garantir que contratar alguém para administrar o dinheiro. Tem pessoas que vivem exatamente disso, administrar grandes fortunas. Então a dica é, já que ninguém ganhou na Mega Sena, ninguém vai utilizar essa tal dessa dica, mas tem que contratar alguém para fazer a gerência do seu dinheiro. Respeitosamente, esta quantia não precisa contratar ninguém. Só deixa lá o dinheiro. Deixa que 5 gerações não conseguiram. O que a doutora Roberta diz é que as pessoas se metem a virarem empreendedores, sim, nunca conseguiram administrar nem sua casa, e vão se meter de administradores e começam a ter prejuízos, e aí sim, vão... Porque esse valor aí, tu não consegue, primeira por 5 gerações, tu não consegue gastar. Mas estável como os Estados Unidos. A verdade é o seguinte, qualquer quantia, dinheiro é mais ou menos como o mar. A gente tem que respeitar. A gente tem que ter respeito. Falando em respeito, Roberta... Com dinheiro? Com o dinheiro... Não dá em nós tivemos uma auditoria, tá? Na missão da ONU no Haiti. Porque a missão da ONU agora encerrou e foi uma orgia, falando em orgia também, orgia de gastos para poder acabar com o dinheiro que tinha sobrado para toda essa missão. E fizeram assim, aberrações, jantares, happy hours, várias confraternizações. Só ali nos últimos 3 dias eles fizeram um jantar para 200 funcionários que gastaram 15,2 mil dólares, em média 75 dólares por funcionário. E isso aqui é mais do que o mês de renda dos haitianos. Foram assim, 17 membros também ganharam viagens para passar 2 dias em resorts, ao custo de 5 mil dólares por diária. Eram assim, é o gasto com dinheiro público assim, incalculável. Só que essa auditoria finalizou dizendo que não foram os soldados e nem mesmo o comando militar, e sim aquelas secretarias que se estruturam para dar um suporte aos militares. E eu diria assim que é uma vergonha. Espero que essa auditoria vá ao judiciário, que esse dinheiro seja efetivamente investigado, porque nenhum gasto foi feito através de licitação, sem controle, sem pedido de autorização. É uma festa, falando em gasto, Chicão Tofani, o nosso telespectador Luiz Olavo Pereira, aí de Viamão, diz o seguinte: pergunte ao grande Chicão o que ele acha da Porsche Cayenne.
Não é Cayenne. Como é que é? Caimã. Caimã, que será lançado... Quer me derrubar, né? Não. Que será lançado no Salão do Automóvel em São Paulo. Um grande Jamais. abraço a todos. Luiz Olavo Eu Pereira. posso falar não como um porschista, porque na minha família eu tenho 2 sobrinhos que tem Porsche, mas tem Boxster, que é o Caimã conversível. Caimã é o Porsche do pobre, R$400 mil. É o Porsche de entrada. Dinheiro de bala. O Porsche mais caro é o 911 Turbo 918, passando pelo Panamera. Esse carro vai ter uma reestruturação, vai no lançamento, de repente o telespectador está falando, pelo Salão de São Paulo, vai mexer na sua motorização. Porsche, que veio de Ferdinand Porsche, que o Marley conhece tanto, que foi um engenheiro que lançou projetou o Volkswagen, amigo de Hitler, e hoje é um dos símbolos da ostentação automobilística. Agora é um carro difícil de dirigir, muito duro. Ele é duro, né? Eu acho horrível. Não tem conforto. O Boxer, por exemplo, só tem cinto de segurança na frente, tu não pode viajar com uma terceira pessoa atrás. É o cara que quer ganhar uma mulher na sinaleira, ela nem sabe que é Porsche ainda. Mas o Cayenne é diferente. Por que Cayenne, o cara que tem um Porsche Cayenne. querer ganhar uma mulher na sinaleira? Cayenne ou Caimã? Não, Cayenne o Cayenne é um Esse caminhonete Porsche- Então, que Esse é um Porsche ratão que tem usado por aí bastante aí. Por 50 mil tu compra uma Cayenne usada. Não é o mais status. O legal é o Porsche automóvel. O senhor já foi a Guiana Francesa, então? Não, eu sempre... A Cayena? Cayenne é a capital da Guiana Francesa, que deu aquele filme até do Steve McQueen. Muito bem. Bonita Alice. Eu quero destacar o espetáculo de 57 minutos, o tempo que dura essa peça, que vai ser apresentado nessa quinta-feira no estúdio Extravaganza, que fica aqui em Porto Alegre. E essa apresentação destaca as desventuras de um bailarino que precisa chegar em uma audição importante. E essa montagem convida os espectadores a refletirem sobre as pequenas situações do nosso cotidiano e como elas afetam a construção da nossa identidade. Não é cobrado um valor fixo para entrada. A gente paga o que acha que vale. Isso, o público, né, paga o que ele achar, o que ele desejar. Podem ir, Isso, essa apresentação vai ser nessa quinta, a partir das 8 horas da noite. A dona Lídice não gostou nada do casamento que vocês estão querendo fazer comigo. Ela tem razão. Ela diz assim, sejas muito bem-vinda, Magda, e tal, barará, a Carla estava ótima, até leu o meu e-mail, ela disse. Por outro lado, não sou nada favorável a este casamento que a bancada tem tanto apreço. Tu mereces coisa melhor. Não combinam. A dona Lídice não traga o Vitorino, não adianta. A dona Lídice não morre de amores. Abraços, Lídice de Pelotas. E doutor Ruschel? Brigaram comigo de novo, dona Magda? Não, isso foi uma flautinha rápida. Mais uma, dona? Doutor Ruschel parece que está em um filme da saga Crepúsculo. No filme, assim como ele, os atores só aparecem na câmera de perfil. KKKK, brincadeira, vocês são um show. Brincadeira. Então eu vou... Como é que é o nome do nosso... Senhora. Emilson Almeida. Emilson, então eu vou dar a próxima notícia olhando pra ti, olhos nos olhos. Mas nem fica bem pra mim, não é meu público-alvo, né? Sentiu que não é o público-alvo, mas vamos lá. Vou seguir na área do motel. Posso, dona Magda? Meu Deus. Fica à vontade. Posso Tem seguir na muitos área do motéis em Porto Alegre? Desconheço isso, Não, desconheço. tu vai. Desconheço também. Matéria estranha. Matéria estranha, Não, ele bancada. vai contar uma história. Não, eu não conto história, eu conto fato jurídico. Então vamos ao fato É que às jurídico. vezes eles acontecem no motel. Então E vamos hoje ao fato eu fiz jurídico. Era só o que me faltava agora, ele dizer que o motel serve para ter fato jurídico. Não, mas eu tenho investigado, pra mim não tem área, eu tô sempre atento, dona Magda. Eu tô sei que sempre tá atento. sempre Mas é que o motel chama atenção. É uma área que eu fico mais atento. Vamos lá, mais atento. Então essa moça, a gente brinca sempre sobre a notícia, mas é de uma forma divertida, mas sempre que eu trago uma notícia aqui, a notícia não é pela notícia, ela tem o fundo jurídico e tem o fundo pedagógico. Uma moça foi trocar seu celular, e aí começa o aprendizado dentro do caso que a gente vai trazer sério aqui. Uma moça foi trocar o seu celular, chegou numa loja, um caso a 100 quilômetros de Salvador, da capital Salvador, pegou o seu celular e comprou um iPhone, o mais moderno, e deu de entrada o celular na loja dela. Passado uma semana, ela recebeu um telefonema do dono da loja, um jovem de 34 anos, dizendo para ela que ele tinha ficado de resetar todas as coisas ali, que tinha as fotos íntimas dela e lhe cobrando favores sexuais
que senão ele ia colocar as fotos na Ou seja, na rede. ele estava chantageando a moça. Canalha. Por isso que já estamos. Canalha, já estamos na área da música. Mas estamos, veja, isso acontece diariamente, as pessoas estão fazendo essa transação. Por serem uma loja, quem sabe não baixam a retaguarda. Ela deveria ter deletado antes. Também, né? Mas talvez por inexperiência ou por estar numa loja, tu confia. E é esse o fim pedagógico da notícia que trago. A moça entregou e foi chantageada. Ela tentou por uma semana que não fosse e o cara não abriu mão. Aí ela foi à polícia e montaram então a operação. Ela marcou o encontro, tem os encontros escritos pro WhatsApp no motel. Então, por isso o motel, para tornar pitoresca a nossa história, mas foi então, no fato, quando eles entraram no motel, a polícia chegou. Ou seja, e levou nem o moço todos preso. que entram no motel vão para sacanear alguém, eles podem fazer negócios. A minha ex-mulher disse que foi estudar com a amiga dela. Pois é. O GPS detectou. Não, uma menina. Não, Mas eu disse, era um flagrante. O celular ainda, abstraindo a história, porque ela é jurídica e lógico, ele agora está se mostrando arrependido. A audiência de custódia era ontem e eu quis acompanhar o final para ver se o juiz iria manter o preso, mas não tenho o final ainda, mas vou acompanhar. Mas o pedagógico para nós é exatamente um celular ali, às vezes a gente nem se dá conta de que atos, às vezes a gente apaga, mas ficam algumas coisas para um hacker. Então, muito cuidado, o celular pode ser uma arma e destruir uma vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas continuam insistindo em ter no seu celular essas coisas. Isso aí já deu tanta bronca. A Carolina Dickmann foi Qual é a necessidade disso, sabe? Pra quê? Pra quê? Sabe? Quer fazer nude? Faz nude, só tira o rostinho fora, entendeu? Pois Faz aqui pra baixo, sabe? ninguém pode deixar. Expor a região pudenda, pra quê? Tu tá demais hoje, Marlene. Não, o Marlene, o Tô bondoso bebendo Marlene, alguma coisa. o bondoso Marlene tá de pega rapaz de novo. Hoje não tá bondoso. Nós falamos da Guiana Francesa. Há muitos anos atrás, eu tinha uma empresa aérea chamada Cruzeiro do Sul, deve ter voado na Cruzeiro, né? Mas eu voei muito na Cruzeiro do Sul, tínhamos uma permuta na época. E era muito fácil e tal. Santa permuta. Uma Santa Permuta. E aí, eu fiz um voo Manaus, a Guiana Francesa Caiana, num Caravelle. Que era um belíssimo avião francês e que tinha uma subida quase que vertical. Era impressionante, ele rolava na pista e ficava assim, né? E eu fiquei me lembrando dessa viagem, que eu fiquei 24 horas lá, horroroso, lugar, um calor infernal. Claro que é cultura francesa, é um território francês, dentro da América, e é grande o território, tem mais de 100 mil quilômetros quadrados. Mas foram momentos fantásticos, né? Voar num Caravelle, deu saudade daquele tempo, aquela época boa, porque tinha jantar a bordo, você escolhia o menu 2, né? Os talheres. Mas hoje também tem 2 para escolher, que o problema é a qualidade. Nem barrinha, às vezes. Um sanduíchezinho. Uma coisa que eu nunca entendi, por que existe a Guiana francesa, holandesa e inglesa e nunca se revoltaram para se tornar um país, uma independência? Porque são muito pobres, muito pequenos, e aquilo tudo foi em função das invasões ao Brasil, né? Portugal cedeu aquelas terras para que cessassem as invasões. Holanda, a invasão francesa, Ville-Gagnon, quando chega ao Rio de Janeiro. Então, aquelas áreas foram cedidas lá. No início do Brasil. Que foi feito aquele Papillon, né? Com o Dustin Hoffman, maravilhoso, para mim, um dos maiores atores do mundo, né? E o Steve McQueen, né? A Borboleta. Exatamente. Borboleta lembra quem o senhor? Borboleta me lembra a Adriana Galisteu, porque ela fez um livro, Borboleta, uma vez teve ela no Dado Bia na época dos anos 90. Eu me lembro. Te lembra, né, Maria? Patrocinada por um amigo nosso. Que arenga. Uma arenga. Tudo é arenga nessa vida, tudo é arenga. Ele queria falar de outra coisa. Ele queria falar do Butterfly. Eu sei que ele queria falar do Butterfly. Marlene Barcelos, os aniversariantes. Para onde foi mandado o Dreyfus, né? O célebre Dreyfus, o Emile Zola, com eu acuso, contra o presidente francês, foi um oficial francês que foi julgado pela inteligência francesa como um repassador, digamos assim, de projetos franceses à Alemanha daquela época. Aí foram descobrir que era outro, né? Ele perdeu os galões, foi um dos maiores escândalos dentro da República Francesa naquela época. Bom, o primeiro aniversariante, Jean-Claude Pascal, cantor e ator francês, e o Ziraldo, né? Que é a nossa grande figura, o grande aniversariante que saiu ontem do hospital.
Ah, saiu, E hoje de aniversário, foi o presente de aniversário dele, completando o Ziraldo e o seu menino maluquinho, hoje ele completando 86 anos de idade. 86 passa para todo mundo. O Kevin Kline, ator americano, completando 71 anos de idade. Esse empresário russo, o Chicão, é fã dele, o Roman Abramovich. Ele tem quantos clubes? Das festas desse Mas então é fã dele, alguma coisa. O Wagner Mancini, futebolista, né, completando isso, 52 anos de idade. A Fernanda Viturini, completando 49 anos de idade, que, aliás, um jogador de vôlei passa o tempo para todo mundo, né? Então, um beijo para ela, um abraço. E são esses aniversários pouquíssimos. Olha aqui, quando a gente fala que a iniciativa privada é importantíssima e quando eles se envolvem, as coisas realmente acontecem. Hoje, a nova penitenciária estadual de Porto Alegre, que foi construída ao lado da cadeia pública, que é o que nós conhecemos como Presídio Central, começou a receber os presos já no início desta semana. Foram 70 primeiros detentos que ingressaram nessa casa prisional, oriundos do Central e dos antigos centros de triagem. Vocês já devem ter lido isso aqui, não? Não. Essa nova casa, porque eu estou falando da iniciativa privada, porque esse presídio aqui que nós estamos nos referindo é a contrapartida dada pelo Grupo Zafari do prédio da FDRH, Fundação de Recursos Humanos, de Recursos Humanos, tá? A partir da próxima semana serão encaminhados mais detentos. A ocupação deve ocorrer gradativamente, seguindo a própria metodologia do órgão. Eles é que vão definir. Ela está dividida em 3 alas. 2 delas correspondem aos antigos centros de triagem para presos provisórios e recebem detentos considerados de menor potencial ofensivo, para parar de algemar as pessoas nas portas dos carros, nas escadas, entendeu? A ideia da Secretaria de Segurança é ocupar a penitenciária preferencialmente com presos com condenação. E aí fala aqui sobre o que nós já tínhamos falado, sobre a contrapartida. Falar nisso, a segurança pública vai ser o assunto na próxima quarta-feira do Tá na Mesa. Estarão presentes o secretário da Segurança, o presidente do Instituto Floresta e... A memória me traiu agora. Tem mais uma pessoa que vai participar. Dona Magda, e o assunto será segurança pública. Não é o Gustavo Calef. Não é o Gustavo Calef. Daqui a pouco eu lembro. Semana que vem teremos um novo presidente e um novo governador. É verdade, segunda-feira. E nessa segunda-feira a gente vai falar tudo que a gente quer falar. Tudo que está trancado aqui. O que o Chicão Tofani vai falar, eu já sei. Tudo. Parou, não começa que nós vamos começar a Chicão Tofani, quieto. Vamos à cultura, vamos? É que foi inaugurado em Porto Alegre a cultura a gente escapa de Carne e Osso, que é uma mostra do artista Antônio Vasques, que tem a figura da boneca como tema principal. Esse projeto é resultado de uma pesquisa sobre a boneca, sua potência visual e o seu significado. E a mostra conta com trabalhos inéditos feitos em porcelana e pintura. E essa exposição tem entrada franca e pode ser visitada de terças a sábados até o dia 8 de novembro, lá na Galeria Hipotética, que fica aqui em Porto Alegre. Dona Magda, eu posso dar um drops assim para quem quer um passeio bacana, legal em Porto Alegre? Sem dúvida alguma. Lógico que eu passei quase toda a minha vida entrando e saindo do lugar, eventos, festa e tudo. Agora, eu nunca vi em Porto Alegre um restaurante tão legal, tão bacana que nem esse 360 do pois é, nós somos todo mundo tá a falando gente disso. não estava... O restaurante 300, Eleven, Tartare, Chari, me desculpa, Alexandre, como é bonito esse 360. Parece que você está no Rosa Náutica, que tem no Peru, que é um restaurante que tem em Miraflores, que entra no mar. Ele é todo envidraçado, mano. E ele tem um detalhe, o teto é envidraçado e o piso também. O piso também, para ter então, graça. Parece que você está em alto mar. É muito legal aquilo ali, uma história muito bacana. Olha aqui, ó, a terceira pessoa a participar desse encontro é o major, o comandante Ikeda, que ele é o chefão da Polícia Militar. Então, legal. E o Fração, que é o presidente do Instituto Floresta, está aqui, ó, César Schirmer, Leonardo Fração e o comandante Mário Ikeda. Eles que farão... Olha... Botaram até a gravatinha. Apagaram a gravatinha ou botaram a gravatinha? Ele tá com a gravatinha? Ali é desenhada a gravata. É que o Marne contou que o ursinho Puff estava andando pelado de bicicleta de gravata. Pode fazer isso com o rapaz. Dona Magda. Pois não, seu Marley. Ele botou a gravata no Eu vou tentar fazer ele ficar assim. A língua... A senhora assassinou o bicho. A senhora matou o bicho. Mas é a barriga dele, não deixa ele ficar direito. A do Vitorino é maior. O Vitorino é maior.
Olha o bondoso Marne, dona Magda, dizendo que a do Vitorino é maior que o... Mas é verdade que ele esconde debaixo da mesa. Existe uma palavra na língua portuguesa chamada molambo. Sim. Molambo. O que é molambo? É um pano velho rasgado. Agora pegaram uma mania de andar com as calças rasgadas. É moda isso? É moda. Custa caríssima. A calça, quanto mais rasgada, mais cara é. O cara bem vestido anda de calça rasgada, camisa rasgada, tênis sujo, mas um Rolex de ouro no pulso. Deixando o Rolex pra lá, vamos ler o WhatsApp, senão os telespectadores brigam com a gente. Não dá pra brigar de madrugada, gente. Boa noite, bancada top. A respeito da área azul, seria ótimo se funcionasse e houvesse fiscalização. Carros ficam o dia inteiro numa vaga, às vezes nem ticket tem. Quem comanda são os flanelinhas, a EPTC não fiscaliza. Beijos às glamurosas, Elisete de Santo Antônio. E é bom essa questão do cartão também, porque dinheiro hoje em dia é tão difícil de moeda. Elisete, eu não concordo com as Nem tem notícia do Chicão, porque não é... Beijo a glamurosa, eu gostei. Não é assim... Tu é glamurosa. Tu não tá vendo nada, porque a coisa foi mal elaborada, foi mal concebida a ideia, né? Agora, depois de tantas idas e vindas e problemas, parece que agora eles vão acertar o pé. Então, assim, aí passa a ter... Claro que teve uma época que tu deixava mais de 2 horas, tu era multado. Claro que existiu isso. Porque não funcionava a maquidinha, não tinha... aí a máquina não pode. Eu acho que hoje é diferente. Uma nova fase. É uma nova fase. Eu tô entendendo assim também. Esquece aquilo é passado negro que não deu certo, tá? Então, vamos voltar agora para... Depois a gente critica, vamos ver se vai funcionar, depois a gente critica. Exatamente. E Marne, essa é pra ti, que tu estava manifestando preocupação com os jovens que estão comendo uma alimentação muito ruim. O McDonald's nos Estados Unidos tomou uma medida bem drástica, que ele vai simplesmente retirar todos os aromatizantes, corantes e conservantes artificiais da alimentação e inclusive do Big Mac. Que bom. Seria muito bom que eles tirassem a pimenta, porque o Mac Lanche Feliz das crianças tem pimenta. Pimenta, apimentado, não dá pra comer. Eles estão mexendo em 14 mil restaurantes dos Estados Unidos. Inclusive, eles vão parar de trabalhar com carne congelada. Vai ser só a carne fresca. Mas já passaram da hora, né? Agora que eles chegaram à conclusão, Mas já é um bom movimento. Eu comi uma coisa envenenada, eu passei uma semana quase no hospital. A carne tava... E eu botei fora o ticket, botei tudo fora, não pude nem reclamar deles. Não pude fazer absolutamente nada. E uma mulher foi presa, suspeita de trancar a sua filha dentro de casa e colocar fogo no imóvel. Isso em Santa Catarina. Foi na manhã desta quarta-feira, dia 24, em Ilhota, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Ela é suspeita de ter feito isso, mas suspeita porque são os cuidados, né? Porque o crime é suspeito, enfim. O caso ocorreu por volta das 8h45, quando os bombeiros foram acionados para conter as chamas na residência. Horrível. As pessoas fazem tudo. Para que fazem filho? Para que botam filho no mundo para tratar desse jeito? Isso foi um assunto que o Ruxa Por que isso? Porque assim, não tem porquê, né? Então tem que pensar realmente no controle da natalidade. Eu sou favorável. Que nunca. Dona Magda, que nós noticiamos ontem um moço muito feliz que ele tinha 13 e estava anunciando a 14ª gravidez que horror. com o seu salário de R$100 semanais. A discussão da felicidade. Olha aqui, até nem vamos contar mais. Vamos para casa, vamos dormir, amanhã a gente volta, logo depois do Jornal da Pampa, com outras notícias, porque senão fica muito funesto esse final do nosso programa. Beijos, obrigado pela companhia, até amanhã depois do Jornal da Pampa.